Olá pessoal, recentemente eu publiquei nas minhas redes sociais uma decisão da 5ª turma do STJ que trata sobre a perpetuidade dos antecedentes criminais. Como surgiram algumas dúvidas, eu resolvi então gravar esse vídeo para trazer para vocês uma explicação bastante didática e contextualizar esse tema dentro do direito penal e do processo penal. Pois bem, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é quando é que nós temos antecedentes criminais e quando é que nós temos o instituto da reincidência. Uma coisa que eu preciso deixar bastante clara aqui é que essa expressão maus antecedentes me parece que ela é equivocada. Por quê? Porque se a pessoa ela tem antecedentes criminais, necessariamente eles são maus, não é, meu filho? Ou você já viu uma pessoa com bons antecedentes criminais? Ora, se ele tem um histórico na ficha criminal dele, é porque necessariamente eles são maus, não é? Então, me parece que o mais correto seria nós utilizarmos somente a expressão antecedentes criminais e não maus antecedentes. Mas essa expressão já tem cidadania jurídica, então apenas a título de esclarecimento. Pois bem, pessoal, vejam só. Quando nós falamos em antecedentes criminais e quando nós falamos em reincidência, essa matéria está dentro do contexto da aplicação da pena. Então nós estamos falando aqui de dosimetria da pena, que é estudada lá na parte geral do Código Penal. Vocês sabem que o nosso código ele adota o sistema trifásico. Ou seja, na primeira fase, nós estabelecemos a pena base e, para isso, nós levamos em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, dentre elas, os antecedentes. Na segunda fase, nós levamos em consideração as agravantes e as atenuantes, que estão previstas no artigo 61 ao artigo 69 do Código Penal. E na terceira fase, nós levamos em consideração as causas de aumento e de diminuição de pena que estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal. Certo? Muito bem, pessoal. Então, o que são antecedentes criminais? Antecedentes criminais, ou antecedente criminal, é toda condenação com trânsito em julgado não apta a gerar reincidência, certo? A súmula 444 do STJ deixa isso bem claro. Tá? Eu não posso levar em consideração para efeito de antecedentes inquéritos policiais ou ações penais em curso. Então, somente condenações com trânsito em julgado que não sejam aptas a gerar reincidência é que podem ser levadas em consideração para valorar esta circunstância judicial, tá certo? O que é reincidência? O artigo 63, ele deixa bem claro que reincidência é quando o cidadão, ele já ostentando uma condenação anterior com trânsito em julgado, por crime, então, portanto, exclui a contravenção, ele pratica um novo crime, tá? Então, nessa situação, ele será considerado reincidente. Muito bem, pessoal. Para que isso fique mais claro para você, eu preparei uma arte, tá? E eu vou tentar deixar isso bastante evidente, de maneira que você não erre mais. Tá? Você tem que sempre levar em consideração a linha do tempo do processo, como eu vou mostrar aqui para você agora. Tá? Os meus alunos de Direito Penal já fizeram penal comigo, tá? Eles podem atestar que isso não falha, pessoal. A partir do momento que você organizar suas ideias e estabelecer uma linha do tempo do processo, você não erra mais qualquer questão relacionada com antecedentes ou reincidência. Então, vem para a tela aqui comigo. Pessoal, vejam só. Imaginem vocês a seguinte situação. Então, eu tenho um cidadão aqui que ele praticou um crime de roubo. Tá? Temos aqui a data do crime de roubo. O processo seguiu normalmente. O juiz, por ocasião da elaboração da sentença, aplicou o critério trifásico, como eu já falei para vocês,
e essa sentença transitou em julgado, foi condenado, né? Transitou em julgado nesta data. Claro, aqui nós não temos informação anterior, portanto, por ocasião da elaboração da sentença, esse cidadão ele foi considerado primário e sem antecedentes criminais. Muito bem. Agora, imaginem vocês que o nosso cidadão aqui agora, ele tenha praticado um novo crime. Então, no dia 20/6/2019, ele voltou a delinquir e praticou um crime de furto. Vejam vocês que, quando ele praticou este crime de furto aqui, ele já ostentava uma condenação anterior com trânsito em julgado. Portanto, o juiz, quando for elaborar a sentença aqui, ele considerará este réu aqui, doutores, reincidente. Por quê? Porque quando ele praticou o furto, ele já ostentava uma condenação anterior com trânsito em julgado. Certo? E aí, pessoal, vem a primeira pergunta. Mas Jair, se ele tem uma condenação anterior com trânsito em julgado, eu não posso levar em consideração essa condenação também como antecedentes? Não pode. Por quê? Primeiro, o artigo 61 do Código Penal, ele diz o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena. Sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1, a reincidência. Então, se eu tiver uma só condenação anterior com trânsito em julgado, eu necessariamente terei que utilizá-la ou para configurar a reincidência. Certo? Segundo ponto, a súmula 241 do STJ deixa bem claro que eu não posso utilizar a mesma condenação como reincidência e simultaneamente como antecedente. Por quê? Porque isso geraria ou caracterizaria o bis in idem. Eu estaria punindo o cidadão duas vezes pelo mesmo fato. Então, se eu tenho uma condenação anterior, eu necessariamente terei que utilizá-la como reincidência e não como antecedentes. Volta para a tela. Bom, agora, presta atenção aqui. Imaginem vocês a seguinte situação. Vamos supor, pessoal, que ao invés do nosso réu aqui ter praticado o furto aqui, ó, como estava demonstrado anteriormente, ele praticou o furto nesta data aqui, dia 20/3/2019. Portanto, o furto foi praticado antes do trânsito em julgado do crime de roubo. Isso muda? Muda tudo, meu filho. Por quê? Porque quando o juiz agora for elaborar a sentença, ele utilizará essa condenação anterior com trânsito em julgado não como reincidência, e sim como antecedentes. Por quê? Porque esta condenação anterior aqui, ó, ela não é apta a gerar reincidência. Lembrem-se, antecedente é toda condenação anterior com trânsito em julgado não apta a gerar reincidência. Pois bem, pessoal, continuando aqui. Então, temos aqui a situação anterior. Vejam só, nesta hipótese aqui, o nosso réu será considerado reincidente, porque ele praticou o furto após o trânsito em julgado, mas ele continuou delinquindo. Vejam só, ele praticou no dia 20/11/2019 um crime de latrocínio. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o juiz, quando for elaborar esta sentença aqui, ele terá a informação de que o nosso réu, ele tem dois processos, ele tem duas condenações com trânsito em julgado. Como é que ele vai trabalhar com essas duas informações? Pessoal, muito simples. Vejam só que quando ele praticou o latrocínio,
ele já ostentava uma condenação pelo crime de roubo com trânsito em julgado. Portanto, ele vai utilizar o processo pelo crime de roubo como reincidência, tá? E deverá utilizar o processo pelo crime de furto que já transitou em julgado por ocasião da sentença como antecedentes. Perceberam? Então, eu tenho uma condenação com trânsito em julgado apta a gerar reincidência e ela será assim utilizada, e eu tenho uma condenação que não é apta a gerar reincidência e será utilizada como antecedentes. Agora, imaginem vocês a seguinte situação. Vamos lá. Imaginem vocês que este latrocínio aqui, ele não tenha sido praticado antes do trânsito em julgado do crime de furto, mas depois. Então, vejam só. O juiz aqui, ele terá a informação de que este réu, ele ostenta duas condenações com trânsito em julgado. Tá? Por ocasião da data do latrocínio. Então é o que alguns chamam de multireincidente. Bom, isso não muda nada, pessoal. Por quê? Porque quantas condenações eu preciso para tornar este cidadão reincidente? Uma. Então eu vou utilizar o roubo aqui para caracterizar a reincidência e vou utilizar o furto para caracterizar ou para valorar negativamente os antecedentes. Perceberam? Então, se você organizar suas ideias aqui e estabelecer a linha do tempo do processo com base nas informações que você tem no seu problema, você não erra mais, meu filho. Então, não tem como você errar, a não ser que você queira errar, né? Eu já vou dizer que você está de pirraça comigo, porque a questão é oftalmológica, né? Pô, coloca no papel e você vai ver, vai chegar necessariamente à conclusão correta, tá certo? Bom, mas esse não é o meu objetivo aqui, pessoal. Isso aqui é só para vocês contextualizarem o problema. Qual é a grande discussão? A discussão é se eu posso aplicar a mesma regra no que diz respeito à reincidência também para os antecedentes no que diz respeito ao período depurador da reincidência. Pô, Jair, não entendi nada do que você falou. Volta para a tela que eu vou te explicar. Então, vejam só. Vamos supor aqui, pessoal, que nós temos o nosso réu que praticou o crime de roubo, teve a sentença, ele foi condenado, transitou em julgado a sentença e aqui ele cumpriu a peninha dele. Cumpriu a pena, o juiz aqui extinguiu a punibilidade em razão dele ter cumprido a pena dele. Isso seria uma situação. Agora imaginem vocês que o nosso boneco aqui, pessoal, ele voltou a delinquir. Então, vejam só que no dia 10/2/2015 foi considerada extinta a punibilidade. Dia 15/2/2020, o cidadão voltou a delinquir e praticou um crime de furto. Eu pergunto para você o seguinte, por ocasião desta sentença aqui, como é que o juiz deve avaliar a informação a respeito desse processo? Vai considerá-lo reincidente ou vai considerá-lo primário? Bom, para responder essa pergunta, você tem que olhar lá para o artigo 64. O artigo 64, ele diz o que no inciso 1? Que não prevalece a condenação anterior se entre a data da extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena tiver decorrido um período superior a 5 anos. Esse período é o que nós chamamos de período depurador da reincidência. Então, olha aqui de novo. Então, você pode perceber aqui que entre a data da extinção da punibilidade e a prática do novo crime, nós tivemos um período superior a 5 anos. Então, respondendo a sua pergunta, como é que o juiz deverá agir por ocasião da elaboração desta sentença aqui? Deverá considerar este réu aqui primário.
deverá considerar este réu primário. Tá? Então, vejam só, aqui é que está toda a discussão, pessoal. Esse período depurador da reincidência, ele também pode ser aplicado aos antecedentes? Tá? Então, a discussão toda gira em torno desta problemática. Bom, o artigo 64, inciso 1, ele diz respeito à reincidência. Ele não fala de antecedentes. Então, essa ideia surgiu de uma parcela da doutrina, então, que queria aplicar essa temporariedade da reincidência também para os antecedentes. Bom, gente, a questão, olha para a tela, a questão ela já foi abordada no passado, tá? Pelo Supremo, então em sede de repercussão geral, o tema 150 já deixou bem claro que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, que é esse que eu acabei de falar para vocês do artigo 64, inciso 1. E aí, aquilo que foi veiculado recentemente e que eu compartilhei nas redes sociais, que fala do sistema da perpetuidade. Então, essa decisão da 5ª turma do STJ. Então, ficou bem claro, doutores, que o Código Penal ele adotou o sistema da perpetuidade dos antecedentes em detrimento do sistema da temporariedade, que se aplica exclusivamente aqui a questão relacionada com a reincidência. Tá certo? Então, esse sistema da temporariedade se aplica somente à reincidência, não se aplica em relação aos antecedentes. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, pessoal, o juiz, em decorrência do período depurador da reincidência, deverá considerar o réu primário, porém, portador de antecedentes. E até quando? Essa condenação anterior, então, ela poderá ser considerada como antecedentes criminais? Ad eternum, meu filho. Ad eternum. Pô, Jair, quer dizer, então, que daqui a 20 anos, se eu praticar um novo crime, aquela condenação lá, ela vai ser utilizada. Eu sou primário, mas aquela condenação, ela vai ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes? Vai. Então, é essa a ideia, pessoal, que traz esse julgado recente do STJ, onde ficou claro que o CP, o nosso Código Penal, então adotou a teoria ou o sistema da perpetuidade dos antecedentes criminais. Tá? O período depurador de 5 anos se aplica tão somente para a reincidência. Bom, eu acho que ficou claro agora, né, pessoal? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Este vídeo, eu estou produzindo ele para as redes sociais, mas eu também vou disponibilizar ele lá no meu canal no YouTube. Se você ainda não me segue, vai lá, meu filho. Segue lá o professor Jair, ativa o sininho lá para receber as notificações, tá certo? Então, conforme novos vídeos forem sendo produzidos, você vai receber o aviso lá que tem vídeo novo para você pegar lá e curtir o vídeo, se você curtir, se você gostou, né? Se não, paciência. Tá certo, pessoal? No mais, sigam aí estudando, foco na missão, que eu tenho certeza aí que vocês vão atingir os seus objetivos. Tá beleza, gente? Tamo junto, forte abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!